Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de domingo aqui pra gente trocar uma ideia, jogo rápido, sobre duas situações envolvendo o Vasco da Gama, né? Uma é a situação do Vasco na tabela, né? O Volta Redonda tá goleando o Bangu e entrando no G4, o Vasco tá fora desse G4, é obrigação de ganhar amanhã do Boa Vista, vamos falar um pouco sobre isso e sobre a novela Andrei, que está prestes a chegar, voltar para o Vasco emprestado. Tem uma situação que está incomodando, pelo menos aos torcedores que são mais críticos, né? Aqueles que estão vivendo festa, oba-oba, opa, não critica, não fala nada, pô, você reclama demais. Nem precisa assistir esse vídeo, meu amigo. Nem precisa. Tem um aí que no último vídeo falou, porra, tu reclama pra caramba, eu gosto do canal, mas tu reclama, não gosta de ouvir crítica, vá pra casa do cacete, vá assistir canal que gosta de babar ovo, de passar pano, de puxar saco. Aqui a gente elogia, ganhou, a gente elogia, goleou, elogia, classificou, a gente elogia, mas a gente tá, além de elogiando, a gente tá aqui também para fiscalizar tudo que tá sendo feito de correto e de errado, independente se é o Salgado, se não é o Salgado, se é a SAF, se é a puta que o pariu. Nós vamos aqui estar sempre debatendo as coisas que estão acontecendo no Vasco da Gama. Então se você é emocionado, se você tá feliz, se você é um Nutelinha que tá fazendo vídeos aí dizendo que o Vasco tá uma seleção, tá surpreendendo os jornalistas e a imprensa, não precisa nem ver esse vídeo, tá bom? Aqui a gente é muito pé no chão, tá? Eu sei do processo, eu sei que o Vasco fez boas contratações, mas a gente precisa discutir não só as contratações, não só o Vasco dentro de campo, mas as coisas que estão acontecendo fora de campo também. Então o canal é o Vascaíno do Cerrado, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Eu vou começar com a situação do Vasco no campeonato, nesse campeonato lixo que é esse campeonato carioca. Ontem vocês viram aí a roubalheira com o VAR em Brasília, né? O Botafogo aí que teve de novo 2 jogadores expulsos e ali no finalzinho um jogador do Botafogo foi derrubado dentro da área, o cara do Flamengo empurra assim com o braço assintosamente, o VAR nem chama para o juiz ver que foi pênalti, claro, último minuto. Aí teve gente falando assim, pô, cara, isso não é pênalti. Ah, mas não é o Vasco. Ah, o cara tem que ter um cérebro de ervilha para não entender a complexidade de toda essa parada, né? A gente tem a empresa que vendeu os direitos do campeonato, desse lixo desse campeonato carioca para Bandeirante, né? E ela já assumiu que houve prejuízo quando não acertou com o Vasco e o Botafogo para vender esse pacote para a Band, né? E agora você vê aí uma situação que é peculiar, né? Principalmente ali para o Rio de Janeiro, para a FERJ, né? Que é essa forçação de barra para o Flamengo ser líder ali do campeonato, porque ontem se ele perde para o Botafogo poderia passar o Urubu ou ia ficar embolado, e aí corre-se o risco de não ter as finais ou a final do Campeonato Carioca na Bandeirante. Então eles precisam do Flamengo e do Fluminense liderando ali para garantir a audiência na TV Bandeirante, o negócio para não ser mais um fiasco do que já foi com relação à venda dos direitos esse ano. Então tudo é uma sacanagem só, tudo é uma pilantagem só, e dentro de campo é só o reflexo de toda essa palhaçada. Mas vamos voltar para o lado do futebol, que é o Vasco da Gama. O Volta Redonda encarou o Bangu, ou tá encarando, né? Vai começar o segundo tempo. Eu acho que não tem condições do Bangu virar. O Bangu está perdendo por 3-0, 2 gols do atacante Lelê, esse que está palavrado com o Vasco, mas tem chamado a atenção de Cruzeiro, Internacional, até o próprio Urubu e o Fluminense já consultaram a situação do jogador. O Volta Redonda com essa vitória tá. E olha que se ele fizer mais gols agora no segundo tempo, ele passa em saldo o Botafogo. Primeiro está o Urubu com 23, segundo o Fluminense com 19, o Botafogo é terceiro com 16, Volta Redonda quarto com 16, mas pode alterar essa ordem se sair mais gols do Volta Redonda, e o Volta Redonda ser terceiro e o Botafogo quarto. O Vasco está fora do G4 com 14 pontos, é o quinto colocado, e um jogo a menos que faz amanhã
às 19h30 contra o Boa Vista, o Lanterna Boa Vista, com a obrigação de ganhar. Ganhando, o Vasco passa o Volta Redonda e o Botafogo e volta ao G4. Então tá aí a situação do campeonato, desse lixo desse campeonato chamado Campeonato Carioca, graças à imprensa, jornalista, à FEG, a toda a podridão que rola no Brasil com o futebol brasileiro. Estragaram com um campeonato que era um dos campeonatos mais charmosos que existia no Brasil, beleza? Então, falei dessa parte do Campeonato Brasileiro, agora vamos falar sobre a novela Andrei, né? Sobre o Andrei, o Vasco e o Volante estão quase acertados, né, para a volta do jogador, né? E ele vem por empréstimo de 3 meses, né? Ele vem por empréstimo, eu vou explicar a situação direito. O Chelsea liberou o Andrei para voltar para o Vasco, né? Vai pagar os salários do jogador e exigiu que o Vasco liberasse o jogador para disputar o Mundial Sub-20 da seleção brasileira. Vai rolar o Mundial e é para liberar ele em maio. Então é maio e junho ele estará com a seleção brasileira nesse Mundial. E em julho o Chelsea quer o jogador de volta para uma pré-temporada com o time inglês. Essas são as exigências, por isso ele vai pagar o salário do Andrei. O que vai pegar aí para o Andrei ficar no Vasco agora no resto do Campeonato Carioca e inclusive jogar uma outra fase de Copa do Brasil e pode encarar os times aí, Atlético Mineiro, Palmeiras, no início do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem que acertar uma grana que der para o Andrei. Aí o jornalista Lucas Pedrosa trouxe a informação de que o Vasco, quando recebeu os 6,25 milhões de euros lá do Chelsea, ele deveria, e isso está em contrato, em passivo de multa, ele deveria ter passado 30% desse valor, desses 6 milhões, que dá 35 milhões, cerca de 35 milhões de reais. Ele deveria ter passado mais de 10 milhões desse dinheiro ao Andrei e ao staff do Andrei. Esse dinheiro não pertencia ao Vasco. O Vasco usou de má fé e gastou o dinheiro que era para ter dado em 10 ou até 10 dias úteis ao Andrei. Aí no dia 24, em janeiro de 2024, ia rolar outro pagamento de 6,24 milhões de euros, em que o Vasco também teria 10 dias úteis para repassar 30% do valor para o Andrei, passivo de multa se não pagar em 10 dias úteis. O que acontece? O Vasco alega que usou o dinheiro do Andrei. Olha só que coisa indecente. Usou o dinheiro do Andrei porque não tinha fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma palavrinha bonita para dizer que não tinha dinheiro em caixa. Você lembra que lá em dezembro, quando o Vasco se reapresentou e a gente falando, cadê as contratações? Tem que montar um time todo, cadê as contratações? E o Vasco não apresentava nenhuma contratação, só especulação e negociação. Só apresentou negociação depois que entrou o dinheiro do Andrei. O Vasco está trabalhando, o Asaf Vasco está trabalhando com a grana do Andrei e declaradamente por um jornalista que é ligado à gestão Salgado, que ajudou nesse processo todo de putaria dentro do Vasco da Gama, tá dizendo aí que o Vasco não tem dinheiro, não tinha dinheiro e por isso, de má fé, usou a grana da venda do Andrei. Aí, cara, uma coisa é eu dizer, pô, legal, Léo Pelé é um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, se não for o melhor zagueiro esquerdo. Parabéns, ótima contratação, né? Aos dois laterais, a gente não tinha laterais há muitos anos. Pumita e Piton, show de bola. Ótimas contratações. Jair, pra mim, uma das melhores contratações, jogador que vem do Atlético Mineiro, que ganhou a porra toda lá. Ótima contratação. Traz o Pedro Raul, vice-artilheiro. Então essas coisas a gente elogia. O trabalho do Maurício Barbieri a gente elogia. A gente tem cobrado as grandes contratações que até agora, o que os jornalistas falaram que ia parar aeroporto com grandes contratações, até agora nenhuma chegou, né? Então assim, elogiar o processo dentro de campo, a evolução com o Barbieri, cobrando, claro, contratações que estão faltando para montar um time titular e o elenco, bacana. Agora, o que está acontecendo com relação à gestão deve ser sim apontado e canais ou influenciadores ou jornalistas que fazem vista grossa certamente não vão falar ou não vão cobrar o que está acontecendo, por que a 777 não coloca o aporte. E aí a situação com relação ao Andrei, segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco quer parcelar esses 10 milhões que deveria ter dado ao Andrei, que ele usou do Andrei, em 3 vezes. Uma agora na segunda-feira, amanhã parece, outro no mês que vem, outro no mês
de abril, sei lá, quer parcelar em 3 vezes esses 10 milhões e o Andrei tá puto junto com o seu staff e disse que não aceita parcelar essa grana, e aí o Vasco está tentando um acordo para que o Andrei venha, até porque é do interesse do Chelsea e do Andrei que o jogador venha. Ele já está adaptado, ele precisa jogar, ele precisa pontuar, senão ele não vai conseguir ir para uma pré-temporada com o Chelsea. Ele precisa dessa pontuação e por isso ele está cedendo. Então eles devem entrar num acordo, eu não sei se ele vai aceitar parcelado, sei que em 3 vezes ele não aceitou, e isso explica porque o Vasco só foi ao mercado depois que vendeu o Andrei, e o Vasco só contrata jogador chorando parcela e deixou de contratar vários jogadores que não aceitaram essa redução no valor ou parcelas, ou dividir, né, a negociação para poder jogar no Vasco da Gama. Então acaba explicando muita coisa e eu quero saber cadê o dinheiro da 777, cadê a fortuna da 777 para montar um time bilionário. Se não fosse a grana do Andrei, a gente estaria agora com exatamente o mesmo time do ano passado. Então isso tem que ser cobrado. Isso, ou você que defende essa porra, né? É lógico que eu falei mais uma vez, o que é para ser elogiado a gente vai elogiar, tem que cobrar, porque a gente está sendo vítima, mais uma vez, de um estelionato, de um golpe, e isso precisa ser explicado, tá bom? Gosta do vídeo? Não gosta? Deixe seu recado, deixe suas queixas aí, curte, compartilha, aqui eu falo o que eu acho que tem que ser falado, né? Eu não vou ficar aqui fazendo papel de otário, passando pano, achando que tá tudo lindo, se tá rolando putaria. Eu falei, se o negócio for honesto, se o negócio for feito às claras, e é o que a gente não tem visto até agora, eu não tenho problema nenhum em vir aqui reconhecer que eu tô errado. Mas, se for feito putaria, a gente vai vir aqui e vai macetar todo dia, porque eu não aguento mais sacanagem. Depois de tantos anos de sacanagem, depois sabe que o Vasco ia ser vendido para acabar com a putaria, a sacanagem, e a gente precisa de esclarecimentos, tá bom? Deixe seu recado, curte o vídeo, compartilha, grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínos.